Na Bíblia, um dos falsos deuses mais mencionados e temidos é Baal. Ele era adorado principalmente pelos povos cananeus e se tornou um dos maiores símbolos de idolatria em Israel. Baal era visto como um deus da fertilidade, da chuva e das colheitas, algo extremamente importante para as sociedades antigas que dependiam da agricultura. Por isso, muitas pessoas acreditavam que, ao adorá-lo, garantiriam prosperidade e sobrevivência. No entanto, essa adoração não era algo simples. Os rituais ligados a Baal muitas vezes envolviam práticas consideradas extremamente erradas dentro da tradição bíblica, incluindo sacrifícios e cultos intensos. Um dos momentos mais marcantes envolvendo Baal aparece quando o profeta Elias desafia seus seguidores, mostrando que, apesar de todo o culto, Baal não respondia. Isso reforça a ideia de que esses deuses não tinham poder real. Mesmo assim, o povo frequentemente se desviava e voltava a adorá-lo, mostrando quanto essa influência era forte. Baal representa não apenas um deus falso, mas também a tendência humana de buscar soluções rápidas, mesmo que estejam fora do caminho espiritual correto. Já Moloque é talvez um dos nomes mais perturbadores entre todos os falsos deuses citados na Bíblia. Sua adoração ficou marcada por práticas extremamente chocantes, principalmente os sacrifícios humanos, incluindo crianças. Esse tipo de ritual era visto como uma forma de obter favor ou proteção, mas era totalmente condenado nas Escrituras. Moloque é frequentemente associado ao fogo, e muitos relatos indicam que os sacrifícios eram realizados em altares em chamas. Isso torna sua imagem ainda mais impactante e assustadora. A Bíblia condena fortemente esse tipo de prática, mostrando que esse tipo de culto representava um afastamento completo dos ensinamentos divinos. Mesmo assim, em certos momentos da história, alguns reis de Israel chegaram a permitir ou até participar desse tipo de adoração, o que demonstra o nível de influência que esses cultos exerciam. Moloque acabou se tornando um símbolo extremo do que acontece quando a fé é corrompida e levada a caminhos destrutivos. Astarote, também conhecida como Astarte, era uma deusa associada ao amor, à fertilidade e à guerra. Sua adoração era bastante comum em várias culturas antigas, e ela era frequentemente representada como uma figura poderosa e influente. No contexto bíblico, Astarote aparece como uma das principais divindades que desviaram o povo de Israel. Diferente de outros deuses ligados à força ou destruição, sua influência vinha justamente daquilo que parecia mais atraente: beleza, desejo e prosperidade. Os cultos dedicados a ela muitas vezes envolviam práticas consideradas imorais dentro da tradição bíblica, o que aumentava ainda mais a condenação desses rituais. O mais interessante é que a adoração a Astarote não acontecia apenas entre povos estrangeiros, mas também entre os próprios israelitas em momentos de fraqueza espiritual. Isso mostra como a influência cultural ao redor era forte e constante. Astarote simboliza esse tipo de tentação que parece positiva à primeira vista, mas que, segundo a Bíblia, leva ao afastamento de Deus. Dagon é outro nome bastante conhecido, especialmente por sua associação com os filisteus. Ele era geralmente representado como uma figura metade homem, metade peixe, e era considerado um deus da fertilidade e das colheitas. Sua importância era tão grande que templos foram construídos em sua homenagem, e ele era tratado como uma das principais divindades de seu povo. Um dos episódios mais marcantes envolvendo Dagon acontece quando a Arca da Aliança é colocada em seu templo. Segundo o relato, a estátua de Dagon cai repetidamente diante da arca, como se estivesse sendo derrubada por uma força maior. Esse momento é interpretado como uma demonstração clara de que o Deus de Israel era superior. Mesmo assim, o culto a Dagon continuou por muito tempo. Isso mostra como, mesmo diante de sinais considerados claros, muitas pessoas continuam seguindo aquilo em que acreditam. Dagon representa esse tipo de fé baseada na tradição e na cultura, mesmo quando confrontada por algo maior. O bezerro de ouro é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia quando se fala em idolatria. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as leis, o povo de Israel, impaciente, decidiu criar uma representação visível de um Deus para adorar. Foi então que surgiu o bezerro feito de ouro. Esse momento é extremamente simbólico, porque mostra como, mesmo após testemunhar milagres e libertações, o povo ainda sentia a necessidade de algo físico para adorar. O bezerro representava segurança,
controle e proximidade, algo que eles podiam ver e tocar. No entanto, essa atitude foi considerada uma grave traição espiritual. Esse episódio reforça a ideia de que a fé verdadeira, segundo a Bíblia, não deve depender de imagens ou representações. O bezerro de ouro acabou se tornando um dos maiores símbolos de desvio espiritual, mostrando como a impaciência e a necessidade de controle podem levar a decisões erradas. Quemos era o deus principal dos Moabitas e também aparece em diversos momentos da Bíblia. Ele era associado à guerra e ao poder, e sua adoração muitas vezes envolvia sacrifícios e rituais intensos. Assim como outros deuses da época, Quemos era visto como responsável pelas vitórias e derrotas em batalhas. Isso fazia com que muitos povos acreditassem que agradá-lo era essencial para garantir sucesso militar. O mais curioso é que, em alguns relatos, reis de Israel acabaram se envolvendo com esse tipo de culto, o que demonstra mais uma vez como a influência externa era forte. Quemos representa essa busca por poder e domínio, algo que muitas vezes levava as pessoas a abandonarem seus próprios princípios. Sua presença na Bíblia reforça a constante luta entre manter a fé e ceder às pressões externas. Baal-zebub, também conhecido como Senhor das Moscas, é uma figura que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Com o tempo, ele acabou sendo associado a uma figura demoníaca, tornando-se um dos nomes mais ligados ao mal dentro da tradição bíblica. Sua origem está ligada a um deus local, mas sua imagem foi sendo transformada ao longo do tempo. O mais interessante é como esse nome passou de uma divindade pagã para algo muito mais sombrio. Isso mostra como certas figuras podem ganhar novos significados dependendo do contexto. Baal-zebub representa a distorção completa da espiritualidade, sendo associado à corrupção e ao engano. A Será, por outro lado, era frequentemente ligada a símbolos naturais, como árvores e postes sagrados. Ela era vista como uma deusa da fertilidade e estava presente em diversos cultos antigos. O mais curioso é que, em alguns momentos, esses símbolos chegaram a ser colocados próximos a locais considerados sagrados dentro de Israel. Isso mostra o nível de mistura religiosa que existia em certos períodos. A Será representa essa fusão entre crenças, algo que, segundo a Bíblia, era visto como um grande erro. Sua presença constante reforça a ideia de que a influência cultural e religiosa ao redor sempre foi um desafio para o povo. Agora, eu quero saber, qual desses falsos deuses você nunca tinha ouvido falar? E qual deles mais te chamou a atenção? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve porque os próximos vídeos vão te surpreender ainda mais.